Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já deixa o like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O gráfico abaixo mostra como varia a constante de equilíbrio, Kc, em função da temperatura para a reação de síntese da amônia. Então nós temos aqui, ó, a reação já balanceada, 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Tá vendo aqui? Conforme aumentamos a temperatura que está em Kelvin aqui, a nossa constante de equilíbrio diminui. Isso aqui, pessoal, já nos dá uma informação. Qual? Que essa reação é exotérmica. Por quê? Quando atinge o equilíbrio, e nós temos uma reação exotérmica, libera calor, o que acontece aqui? Se ela reagiu e libera calor, entrando em equilíbrio, e nós aquecemos o ambiente externo, o sistema externo, o que acontece? Sempre quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai favorecer o sentido que é endotérmico. Ou seja, se o direto é exotérmico, o endotérmico é ao contrário. Por que disso? Se a minha reação é exotérmica e eu aqueci o ambiente externo, eu vou diminuir a minha constante de equilíbrio. Porque a reação entende como? Por que eu vou reagir mais se já tem calor do lado externo? Então, ela volta para o sentido endotérmico. Ou seja, diminui essa constante de equilíbrio. Tá? Porque como ela libera calor, se eu aquecer o sistema externo, eu favoreço o outro lado e já era. Tá bom? Então, a gente sabe que ela é exotérmica, essa reação. Tá bom? A respeito dessa transformação química, as seguintes afirmações foram feitas. Então, vamos lá. 1. A diminuição da temperatura aumenta o rendimento da reação? Sim. Por que aumenta, pessoal? A gente não está falando assim, ó, conforme a temperatura aumenta, a minha constante diminui? Ou seja, eu faço voltar a minha reação por conta disso. Se eu aqueci, diminuiu a constante? Opa, então minha reação é exotérmica. Eu vou favorecer o sentido endotérmico com a elevação de temperatura. E se eu diminuir a temperatura, tá vendo? Aumento, libero para o sentido endotérmico. Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço o sentido exotérmico. Por quê? Porque se a gente retira esse calor, essa energia do lado externo, o que acontece? A reação entende que tem que reagir mais para liberar mais calor, favorecendo a formação do nosso produto. Tá certo? Em relação a isso. 2. A elevação da temperatura diminui a velocidade da reação. Tá vendo que aqui é um contexto de cinética, tá? Tudo bem que envolve aqui no equilíbrio, mas aqui é exclusivamente de cinética. A elevação da temperatura, pessoal, sempre vai aumentar a velocidade da reação. Sempre, sem exceção, tá? Por quê? O aumento da temperatura, as moléculas ganham energia, ficam mais agitadas e a probabilidade de ter choques eficazes aumenta. Então, a velocidade da minha reação aumenta conforme aumentamos a temperatura. Então, a 2, ela está errada, tá? Ela não diminui, ela aumenta a velocidade, tá? Então, a 2 aqui é falsa. 3. A reação de síntese da amônia é exotérmica? Sim. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui, ó, no gráfico, com o aumento da temperatura, a constante diminui. Opa, se a gente aumenta e a constante diminui, ela tá exotérmica, tá liberando, né? Ela favorece, no caso, com o aumento da temperatura, ela vai favorecer o sentido inverso, que é, no caso, o endotérmico. Tá legal? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, pessoal. Aumentou a temperatura, diminuiu o quociente, minha reação é exotérmica. Aumentei a temperatura, minha constante subiu, a minha reação é endotérmica. Tá legal? Então, verdadeiro. A elevação da temperatura favorece o consumo de N2 e H2? Pessoal, aqui a gente está tratando de equilíbrio. Ele não especificou velocidade nesse caso. Então, a gente tem que ter noção. Com a elevação da temperatura, a gente favorece o consumo de N2 e H2? Não. A gente não favorece o consumo, tá? Ah, mas você acabou de falar ali na 2 que o aumento da temperatura favorece a velocidade. Então, aumentamos a temperatura, a gente acelera a reação até chegar no equilíbrio. Se continuarmos aumentando a temperatura, a gente vai deslocar
para o sentido endotérmico. Então a gente eleva a temperatura até atingir o equilíbrio. Atingir o equilíbrio, tá ali, em ordem. Se a gente mexer na temperatura, vai acontecer isso. Porque pela constante, como eu disse, com o aumento da temperatura, a constante diminui. Atingir o equilíbrio, eu continuo aumentando a temperatura, volta a ser N2H2. Então, volta a ser o quê? Volta a ter a produção dos reagentes, que é N2 e H2. Tá certo, pessoal? Então, dentre essas afirmações, quais são as corretas? 1 e 3, que é a alternativa B, entendeu? Eu sei que fica meio confuso, mas por isso que eu estou enfatizando muito isso daqui para a gente fixar esse tipo de conceito. Tá certo, pessoal? Um exercício extremamente conceitual, tá bom? Eu já vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que é importante. Volta um pouquinho o vídeo, que também é importante. Às vezes, perder um pedacinho da explicação pode ajudar vocês imensamente na hora da resolução. Tá certo? E claro, eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso faz divulgar cada vez mais o canal. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, curiosidade, aula, seja o que for, no mundo da ciência, coloca aí nos comentários que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos em questão. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo exercício. Aquele abraço e valeu!